Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Liberte da Dependência Emocional nos Relacionamentos Afetivos. Vamos hoje falar aqui como fazer para libertar da dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Isto é, entender as origens, as causas da dependência emocional nesses relacionamentos afetivos, e como as pessoas podem fazer para destravar dessa relação de dependência nesses relacionamentos. Sou Bruno Diniz, analista corporal e terapeuta sistêmico, e no tema de hoje vou falar como sair da dependência emocional e ser feliz no relacionamento. O primeiro passo para a pessoa sair da dependência emocional é ela ter consciência dela, que na maioria das vezes essa dependência emocional ela é desenvolvida na fase da infância do indivíduo. É quando os traços de caráter estão sendo desenvolvidos, formados, É o período de molde da criança ali, de como ela vai se comportar quando ela estiver adolescente ou adulta, Por exemplo, nesse período ali de formação dos traços de caráter, vamos imaginar que na fase oral aqui, é aquela fase quando o bebê, ele gruda da mãe, É uma relação de simbiose, nessa fase oral. O bebê, ele simplesmente ele existe ali para a mãe cuidar dele. Então, por algum momento dessa fase oral ali, a mãe tinha outro filho e precisou dar a atenção ali para o irmão desse bebê. Então, esse bebê, como que o oral, nessa fase, ele interpretou ali ele interpretou que ele estava ali sozinho, ele teve uma sensação de abandono pela mãe dele. Naquele momento, ter que dividir essa atenção para ele ali, ele interpretou essa carência ali, essa falta de cuidado, dele estar sozinho, dele ter a sensação de estar sendo abandonado, Então, ele teve essa interpretação, gerou essa sensação nessa fase, Então, ele acaba desenvolvendo essa demanda afetiva nessa fase. E aí, quando essa criança ali, ela desenvolve essa oralidade ali, dessa fase ali, Que é essa dependência emocional, dessa demanda afetiva, quando essa criança ela vai crescendo e na fase que ela vai para a adolescência e sendo adulto ali, chegando na fase adulta ali, ele pode ali realmente ali, com essa interpretação, com essa dor ali, daquele traço de caráter ali, o oral ali, gerando essa dependência emocional para suprir essa demanda ali afetiva dessa fase, ele pode projetar essas demandas afetivas nessa fase oral que ele teve com a mãe, projetar em outras pessoas, na adolescência, em adultos, normalmente essa projeção, dessa demanda afetiva do outro, atender essa demanda, acontece nos relacionamentos amorosos, principalmente. Outro exemplo que pode ser desenvolvido uma dependência emocional no indivíduo, no relacionamento afetivo, é quando os pais têm uma dinâmica de ser salvador ou superprotetores em relação aos filhos. Que o natural da vida é os filhos serem preparados, estimulados e desenvolvidos ali para superar os desafios que a vida impõe, superar os obstáculos, para ele ter recursos e habilidades para poder seguir para a vida. Porém, alguns pais com essas dinâmicas ali, doentias ali, de super proteger, salvar ali, se você tem essa dinâmica de salvador ali, de cuidar de uma forma excessiva ali dos filhos, isso daí acaba prejudicando ali o desenvolvimento ali desses indivíduos ali para eles se relacionarem ali com a vida. Por exemplo, o adulto ele não consegue desenvolver um vínculo forte, criar uma intimidade no relacionamento amoroso, porque ele está tão fiel ali, independente da família de origem, que ele inconscientemente ele vai ter um comportamento ali
de criar vínculos fracos, pouca intimidade, e quando esse relacionamento fraco ele acaba, ele retorna novamente para a família de origem, né? Então, esse indivíduo, ele não vai ter essa capacidade, essa habilidade ali de interagir, construir um vínculo forte e ter uma profundidade ali, de intimidade ali com a outra pessoa. Então, essa pessoa, ela vai ter uma carência ali, uma dificuldade ali de atingir seus objetivos ali nesses relacionamentos amorosos, né, com a outra pessoa. Como o primeiro passo para sair da dependência emocional é ter consciência dela, agora que vamos entender as dinâmicas doentias ali, da dependência emocional nos relacionamentos afetivos e o outro lado, né, das dinâmicas saudáveis ali, para construir um relacionamento equilibrado, saudável ali, né? Vamos ver agora alguns sinais dessas dinâmicas doentias que representam aqui a dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Por exemplo, quando um indivíduo ele tem um excesso de cuidado pelo outro, quando ele tem um excesso de ciúme pela outra pessoa, e quando ele tem um foco ali exclusivo na outra pessoa, que a felicidade dele encontra nessa outra pessoa. Então, assim, esses sinais representam ali que aquele indivíduo ali, ele tem uma insegurança de si, ele tem um sentimento de incapacidade, né, dele ali de realização, então gera essa dependência ali na outra pessoa, né? Então ele gruda também nessa pessoa de uma forma excessiva, né? Que ele perde a individualidade, a identidade dele. Além disso, o medo dele de ser abandonado, aquela sensação dele estar sozinho ali, né? E ele vai buscar que o outro ali não saia de perto dele, né? Então vai ter essa busca excessiva ali para ele suprir essas demandas, esses vazios dele ali, emocionais, né? Você pode ver que anteriormente eu tinha falado da fase oral, né? Daquela relação dos traços de caráter da mãe e do bebê, né? Se ela teve aquela interpretação ali que ela foi abandonada naquela fase, olha, a dinâmica toda que está acontecendo aqui nesses sinais de dependência, né, no relacionamento afetivo, né? Então, ele vai buscar ali, a qualquer custo ali, esse grude ali, pelo esse medo de ser abandonado, de que a outra pessoa supre as necessidades e demandas afetivas dela. Porém, essa outra pessoa não vai conseguir suprir essas necessidades, né? Porque é um vazio que não tem fim, né? Então, somente essa pessoa que ela vai conseguir realmente ali suprir as suas necessidades básicas emocionais ali, né? Como o companheiro do indivíduo ele não tem a capacidade de suprir essas demandas emocionais, esse vazio ali, né, daquele indivíduo, tendo consciência ali desse lado saudável ali do relacionamento, né, com essas dinâmicas ali, então o indivíduo ele vai ter uma capacidade ali de desenvolver ali o seu adulto, né, olhar para sua criança que está internalizada emocionalmente, suprir as suas necessidades, né, emocionais ali. Aí com isso ele vai levar o adulto para relacionar com outro adulto da outra pessoa. Com isso vai ter uma relação equilibrada, né? Então ela bem horizontal ali, né? Então vai ter momentos de um dar e de outro receber. A sexualidade desse casal ali, ele vai tá saudável, né? Então vai existir essa sexualidade para fortalecer o vínculo, para criar mais intimidades, para formar uma família entre eles, né? Então, esse relacionamento ele vai pulsar, né? Vai ter momentos ali que os dois eles vão se aproximar para entrar na área de relacionamento do casal. Vai ter um momento que eles precisam se afastar também para buscar a individualidade de cada um, né? Então vai pulsando, né? Momento que se relacionam, se aproximam, momento que se afastam. E nessa dinâmica também, cada um vai complementar o outro, né? Um com o seu lado ali masculino, o outro com o lado feminino, né? Então vai ter essa relação, essa dinâmica ali saudável no relacionamento. Muitas pessoas
sofrem com a dependência emocional nos relacionamentos afetivos e passam anos sem entender as causas de como que elas podem sair dessa, desse quadro de sofrimento, de dor emocional ali, né? Não é digno, não é justo, né? As pessoas estarem presas, né? Nesses traumas emocionais ali, tipo, nessa relação de dependência, nesses relacionamentos afetivos, né? Porque isso vai gerar ali um relacionamento ali abusivo, infeliz, sem propósito, tenso, muito pesado ali, né? Gerando angústias ali nessa relação desses indivíduos, né? Isso pode gerar doenças emocionais, né? E até doenças físicas mesmo nessa relação de dependência, nesses relacionamentos afetivos, né? Então, para sair desse quadro, é importante querer, né? Mas somente isso não basta, né? Para sair desse nível ali de dor emocional ali, para ir para construir um relacionamento saudável. Diante desse fato, né? O conhecimento sistêmico, ele ajuda muito a pessoa ali realmente ali a sair e libertar dessa dependência emocional nesse relacionamento afetivo, né? Porque essa técnica, ela vai te dar um diagnóstico ali preciso e rápido do verdadeiro problema, né? Dessa dor principal ali, né? Vai também orientar ali um plano de ação para sair desse local, para ir para o local desejado, né? E vai poder ali orientar ali a pessoa ali de como fazer essa transição, né? O que ela precisa fazer, né? Ela criar consciência desse quadro onde que ela está, né? E como ela vai fazer para o local ali desejado, que é o local desejado. Sair da dependência emocional e construir um relacionamento saudáveis ali, né? Como essa técnica sistêmica ela vai beneficiar ali as pessoas saírem da dependência emocional? Ela vai conscientizar, as pessoas vão conhecer ali o lado adulto delas, ela vai desenvolver esse lado adulto, ela vai ter a capacidade de ter consciência e conhecimento das demandas emocionais da criança dela, ela vai entender o que são os níveis de amor, né, dela, ela também vai poder ter novos referenciais sobre as leis sistêmicas e poder seguir elas, né, de uma forma saudável. Dessa forma, com esse desenvolvimento, desse conhecimento, dessa consciência, né, disso tudo ali, paralelamente vai desenvolver ali um adulto. E esse adulto, ele vai entender ali as demandas emocionais que essa criança que está internalizada dentro dele ali, né, está presa no trauma infantil ali dela ali. E aí ela suprindo essas demandas dela, ela não vai ter a necessidade e não vai projetar essas demandas afetivas ali em outra pessoa, né? Então, com essa dinâmica mais saudável, ela vai ter habilidades, recursos, né? E capacidade para construir relacionamentos equilibrados, saudáveis, né? E realmente ele vai conseguir ali, realmente construir um relacionamento que possa entregar e também receber. Então, vai ser uma forma muito mais saudável e leve de relacionar com a outra pessoa. Agora, sabendo a importância do conhecimento sistêmico para a libertação da dependência emocional nos relacionamentos afetivos, né? Então, o que isso representa? Identificar, né, o problema real da dependência emocional, orientar caminhos de cura, né? E no final ali ter essa possibilidade ali de realmente ali de traçar esse plano de ação ali para tratar dessa dependência emocional e construir relacionamentos saudáveis, né? Manter a dependência emocional nos relacionamentos afetivos vai gerar inúmeros problemas ali, conflitos emocionais ali na relação dessas pessoas que estão inseridas nesse relacionamento de dependência. Por exemplo, um relacionamento de um casal, né? Quando o indivíduo ele vira o pai ou a mãe da criança emocional da outra pessoa, né? Então há um desequilíbrio dessa relação, né? Um vai cuidar do outro, vai ter uma relação de dependente, de codependente com dependente. Diante dessa dinâmica, não vai ter sexualidade
nesse relacionamento, né? Porque onde há pai, mãe e filho, não há sexualidade. Essa relação ela vai estar desequilibrada, ela não vai ter uma dinâmica de dar e receber, né? Um aqui vai mais receber, o outro vai mais dar. Não vai ter pulsação também nesse relacionamento, né? Porque a criancinha aqui vai querer ficar grudada ali com a mãe, então vai ter uma relação de simbiose, né? Então vai chegar um momento que esse relacionamento, a tendência dele realmente é de dar um grande problema lá na frente e de acabar, né? Diante dessa situação, né, com o conhecimento sistêmico, as pessoas podem construir relacionamentos mais saudáveis, né, leves, felizes, equilibrados, né, com propósito, né? Então, por exemplo, ali, quando tiver um adulto no relacionamento com o outro, vai ter uma relação de equilíbrio, né? Porque um vai ter um momento ali de dar para o outro ali de receber, e esse vai saber também entregar no momento, o outro também de receber, então vai ter essa dinâmica de equilíbrio de dar e receber. As funções aqui, você pode ver, são adultos ali, né? Então vai ser uma relação equilibrada, vai ter momentos de intimidade ali do casal, vai ter momentos de individualidade, a sexualidade ali, ela vai funcionar de uma forma saudável, então para realmente criar essa intimidade ali naquele momento de relacionamento do casal, né? Então de criar um vínculo forte ali, então aqui vai construir um relacionamento saudável, né? E a tendência dele ser realmente duradouro, né? A dependência emocional nos relacionamentos afetivos, ela, ela conduz as pessoas, né, para caminhos ali de conflitos emocionais, né? Nos quais ali, esses conflitos ali vai representar ali, pessoas ali com angústias, inseguras, desequilibradas, ansiosas, né? Vai gerar vários malefícios ali para os indivíduos que estão inseridos nesse relacionamento. Apesar de tanto sofrimento nessa relação ali de dependência emocional desses indivíduos nesse relacionamento afetivo, né? É um momento ali que as pessoas elas têm que ter coragem, né? De querer resolver, de querer conscientizar ali qual é a causa ali que gera esses conflitos ali emocionais ali, essas dores emocionais ali, para essas pessoas, para que elas possam realmente ter a oportunidade de construir relacionamentos saudáveis e sair desse local de sofrimento, né? E fazer uma transição ali para o que realmente ela deseja nos relacionamentos afetivos. E essa transição de sair desse ponto de dor para um ponto de desejável e sonhado ali, né, nos relacionamentos afetivos, ele pode ser feito ali através da abordagem sistêmica, né? Porque vai ter essa capacidade de desenvolver ali um conhecimento ali das pessoas ali, de entenderem a causa do problema, de traçar planos ali, né, para sair desse local, para fazer essa transição para o outro local, né? Então, com esse desenvolvimento ali do indivíduo ali, do lado adulto dele, ele vai conseguir se libertar dessa dependência emocional ali e construir um relacionamento saudável. Um exemplo de resultado e de transformação dessa técnica sistêmica, né, num relacionamento afetivo de dependência, foi um cliente, né, um homem, ele tinha uma dependência emocional muito grande em relação à mãe, né, porque essa mãe, ela criou ele em torno aí de, sozinho, de 30 anos, né, hoje ele tem 36 ou 37 anos, e ele casou recentemente, e quando ele casou, ele foi para outra casa, né, com a esposa, né, compraram um apartamento, e a mãe ligava para ele, né, falando que sentia muita falta dele, né, e ele sentiu muita culpa ali de ter casado, ter deixado a mãe dele, né, porque a mãe dele ligando para ele falando que estava se sentindo sozinho, né, então, assim, cobrava, né, essa presença dele ali, né, então ele começou ali, isso daí prejudicar muito ali, ele individualmente, até a relação dele do casal, né, que teve um momento ali que esse casal até cogitou realmente de levar ali a mãe dele, de morar na casa dele, né, mas
Depois que isso daí começou a afetar o relacionamento dele com ele mesmo, né? E dele com a esposa, ele procurou ajuda. E com essa ajuda a gente fez um trabalho ali, que ele começou a conscientizar ali dessa dinâmica doentia ali, né? Dessa dependência e codependência ali, né? Da mãe e do filho, né? Então, ele começou a entender essa dinâmica doentia, né? Porque nessa situação, se ele voltasse para casa, ou se ele voltasse para a casa da mãe dele, né? Ou se ela fosse morar com eles, né? Ia gerar uma dinâmica ali de salvador e ela de vítima, né? Aí, quando ele foi vendo essas dinâmicas ali que estava acontecendo nessa relação, ele começou a identificar, ó, que ele ia fazer um papel de salvador e a mãe estava fazendo o papel de vítima, né? Então, conscientizando ali dessa dinâmica doentia ali, ele conseguiu ali se posicionar, né? Ele conseguiu conversar com a mãe dele ali e realmente ali ele se libertou ali dessa culpa, né? De, de ter casado, de ter realmente ali, tá buscando ali construir uma nova família ali, né? Se ele, se ele não cria essa consciência e de alguma forma, ou ele volta, ou ele leva a mãe dele, isso daí realmente ele ia gerar um problemão ali no casamento dele. Então ele conseguiu realmente ali agora conversar com o lado adulto da mãe dele, né? Então, e ele com o lado adulto dele, eles conversando ali, entraram em um acordo ali, então agora ele permitiu ali realmente continuar casado, morar ali realmente com a esposa, focar essa energia no casamento dele ali. Então ali agora tá as coisas dele estão, as funções estão mais em ordem, né? E ele está conseguindo realmente avançar ali no casamento dele. Quando a pessoa entra em contato com conhecimento sistêmico, ela tem uma capacidade ali de fazer reflexões mais profundas ali, de autoconhecimento, de relacionar ela com si própria. Então, esse relacionamento ela vai entender melhor ali a forma que ela pensa, a forma que ela sente, a forma que ela age, né? Essa forma comportamental dela ali de funcionamento. Ela vai ter a capacidade também ali de relacionar de uma forma melhor com as pessoas ao redor dela. Ela vai ter também a capacidade ali de interagir de uma melhor forma ali com os ambientes, com os sistemas ali que ela está inserida, né? Então, com esse desenvolvimento ali pessoal dessa pessoa, ela vai adquirir ali habilidades novas, vai desenvolver novos recursos ali, né, para lidar e para se libertar da dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Além disso, ela vai entender quais são as dinâmicas doentias e saudáveis dos relacionamentos afetivos. Tendo consciência dessas duas polaridades ali, ela vai ter a capacidade ali de saber onde ela está ali, se ela estiver presa na dinâmica doentia, né? De como que ela vai fazer um plano de ação para ela sair desse plano que ela está aqui, o ar aqui doentio, para ela fazer essa transição aqui e chegar aqui no ponto desejado, né, com o ponto B ali, que é para de construir um relacionamento saudável, equilibrado, que é o objetivo ali dela ali. Um exemplo disso foi um cliente que ele não conseguia ter intimidade, né, com a parceira profunda, né, não conseguia criar um vínculo forte, né, então a tendência deles, os relacionamentos deles anteriores, então era vínculos fracos, pouco, uma intimidade superficial, então os relacionamentos acabavam, ele voltava para a casa dos pais, ele voltava para esse vínculo forte de fidelidade e dependência que ele tinha ali com a família de origem dele, né? Depois do conhecimento sistêmico, ele começou a conscientizar ali das dinâmicas doentias, começou a ter novos referenciais de dinâmicas saudáveis para construir um relacionamento. Com isso, com esse novo referencial, um exemplo aqui da sexualidade, que ele entendeu que ele precisava da sexualidade funcionar de uma forma saudável para aprofundar a intimidade que ele tinha com a parceira e criar um vínculo forte para ele formar uma família, né? E ele começou a colocar isso em prática, né? Hoje ele está muito mais feliz, ele conseguiu realmente ali afastar ali da família dele de origem, né? E hoje ele se permitiu ali realmente ali a construir um vínculo forte com essa pessoa ali e seguir a vida dele sem culpa. Vou contar uma história de uma pessoa que ela tinha uma dependência emocional
nos relacionamentos afetivos, né? Então, diante ali de uma relação ali com os pais ali, e como o conhecimento sistêmico foi importante ali para a vida dela, para ela se libertar e sair dessa dependência emocional nesse relacionamento afetivo, né? Ela não tinha consciência dessa dependência emocional e financeira também em relação aos pais. Ela não tinha também consciência da intensidade de grau dessa dependência, né? Então ela tinha uma sensação muito que ela era muito incapaz, ela tinha muito medo ali de arriscar, de ir para a vida ali, por, por esse quadro ali de dependência ali que ela estava. A relação dos pais dela, a relação dela com os pais criou uma zona de conforto. Por quê? Ela não tinha nenhuma responsabilidade financeira de custear a casa ali dos pais ali e da onde que ela estava morando. Ela também não tinha responsabilidade ali de fazer nenhuma tarefa ali em prol ali a casa ali, como limpeza, comida, né? Então isso daí gerou ali uma zona de conforto muito grande para ela, né? Com a abordagem sistêmica, ela começou a adquirir conhecimento ali das dinâmicas doentias da família dela, que gerava essa zona de conforto para ela, essa dependência emocional e financeira dela, né? Então, gerando essa prisão ali para ela, né? Então, ela começou a entender também o lado, as dinâmicas saudáveis que precisavam ser desenvolvidas, né? Como função maternas e paternas, né? Para ela desenvolver ali segurança e confiança em si ali, né? Dela ali, para ela realmente ali ter capacidade de sair desse quadro ali de dependência ali emocional ali nessa relação. Ao decorrer do tempo, ela adquirindo mais conhecimento, mais autoconhecimento e foi desenvolvendo ali habilidades, recursos ali, né, para ela conseguir ali avançar e atingir o objetivo dela. Qual que era o objetivo dela? Dela sair da casa dos pais dela e conseguir sua autonomia, sua independência ali, emocional e financeira ali, diante desse quadro ali que ela estava vivendo anteriormente. Agora eu vou fazer uma analogia sobre a teoria das cordas, né, com os relacionamentos afetivos, né. A teoria das cordas, ela faz uma analogia sobre relacionamento, maturidade, intimidade e tempo, né. A atenção nos laços de relacionamentos, né, ela pode atuar de uma forma positiva ou também de uma forma negativa, né? Se ela, se a tensão ela for em excesso, né, ela pode romper os fios dessa corda, né? E se faltar ali tensão nessa corda, né, ela se tornará flácida, né? Então o que isso quer dizer? Para que um casal construa um relacionamento saudável e duradouro, né, é preciso ele trazer no relacionamento o adulto dele e se conectar com o adulto da outra pessoa, né? Por quê? Nesse momento, tendo dois adultos ali se relacionando, né, vai ter um relacionamento equilibrado, né? Vai ter momentos ali que o indivíduo ele vai dar ali, ele vai entregar ali para aquele relacionamento, a outra pessoa vai receber, né? E outro momento, essa pessoa que recebe, ela também, ela entrega, dá ali no relacionamento, né? Então, vai ter um relacionamento equilibrado, né? Essa alternância aí, né? De um dar e receber, né? Então, vai ser um relacionamento ali de adultos, né? E também, né, vai ter uma pulsação ali nesse relacionamento. O que quer dizer essa pulsação? Vai ter momentos ali nesse casal a mulher, ela tem uma necessidade, né, natural ali, de mais uma tendência de aproximar, né? E quando ela tem essa tendência de aproximar ali do homem, né? O homem ali, ele sábio ali, ele vai ter a capacidade e a habilidade ali também de aproximar. Nesse momento que ela aproxima com essa mulher, eles entram em contato nessa área aqui de relacionamento ali do casal, né? Então, vai ter um momento também que um homem ele vai ter uma tendência a afastar um pouco, né, para buscar a individualidade dele. E essa mulher, sendo sábia também, ela afasta, né, e ambos ali, eles acabam se afastando, cada um buscando sua individualidade, né. Um vai buscar esse lado masculino, o outro também precisa do lado feminino, né, para que depois, novamente, eles juntam de novo, novamente, né, e gera essa intimidade. Então, vai pulsando, né.
Então aí vai ter a sexualidade, vai estar aí também presente nesse relacionamento, né? Então, nesse relacionamento aí, você pode ver que é um relacionamento ali que vai ter essa pulsação, ele vai estar vivo, né? Saudável, equilibrado, né? E nesse momento, um vai complementando o outro, né? Nenhum depende do outro, né? Então, um complementa com o lado masculino, né? E o outro complementa o outro com o lado feminino, né? Desta forma, os laços afetivos desse casal, eles tendem a durar, né? Por quê? Não vai ter excesso para romper os fios nesse relacionamento desse casal e nem a corda ela se tornará flácida, né? Porque não vai faltar intimidade entre esse casal.